Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá aqui me ouvindo. Antes da gente começar esse episódio, eu quero te convidar para investir. Um investimento pro futuro das nossas crianças. No apadrinhamento pela ActionAid. É isso aí, a ActionAid está apoiando esse episódio do Conselhos que você pediu e eu vim aqui contar para você como é que funciona o apadrinhamento. Imagino que vocês devam conhecer a ActionAid, vocês devem conhecer o apadrinhamento, mas você sabe como funciona? É isso que eu vim te contar. Então, quando você se torna doador, você recebe na sua casa um kit de boas-vindas com uma foto e a história da criança que você está apadrinhando. Então, não é uma doação a esmo, você sabe exatamente qual vida e quais projetos você está impactando. Você vai receber 2 mensagens por ano dessa criança e também e-mails da ActionAid sobre os projetos apoiados, né, que estão impactando ali a vida dessas crianças e das suas comunidades locais. A ActionAid já atua no Brasil, gente, há 25 anos. E nesse meio tempo já teve mais de 2.400 comunidades, impactando a vida de mais de 300 mil pessoas. Tá aí um investimento que faz sentido. E investir pensando no futuro é muito importante, especialmente se esse futuro for das nossas crianças. Apadrinha uma criança com a ActionAid. O link para apadrinhamento e para conhecer a atuação da ActionAid está aqui no descritivo desse episódio. apadrinhehoje.org.br. Muito obrigada, ActionAid, por estar aqui fechada com conselhos que você pediu nesse episódio 83. Adorei, tudo a ver comigo, tudo a ver com a gente. Então, bora começar esse episódio. Bom, gente, como é que começa a história desse episódio aqui de hoje? Eu comecei a ler O Ato Criativo. Se você estiver me vendo pelo vídeo, você tá vendo que eu tô mostrando os livros aqui que eu quero citar. Ele é um livro que tá super na moda, nas redes e tal. Uma galera que eu acompanho, que eu gosto, que eu sigo, leu o livro e gostou muito. E aí resolvi ler. Comecei a ler. Eu parei no momento, tô na página 40, não sei se vou continuar, porque eu não gostei. Eu até compartilhei nas minhas redes, fiz um vídeo lá no TikTok, inclusive, se você não viu, Bela O Reis, falando por que eu não gostei do livro. Mas, basicamente, ou pelo menos porque eu não gostei desse começo do livro, né, pra ser mais justa. Tem várias pessoas que falam que pro final ele fica melhor, ele vai melhorando. Outras pessoas falaram que não. Mas, enfim, eu pretendo continuar lendo até pra criticar com mais propriedade, se for o caso. Mas por que eu não gostei? Porque eu achei que, pelo menos nesse início, ele usa muitas frases genéricas e clichês e assertivas, assim, sem referenciar muito quais são as referências dele para ter essas certezas, sabe? Então, uma história que ele viveu, uma experiência de vida, uma história familiar, uma coisa que ele leu, sabe assim, ele não referencia nada, parece que todas essas coisas saíram da cabeça dele. E eu acho isso meio pretensioso, sabe? Meio presunçoso. O cara é o detentor de todo esse conhecimento e eu acho que acaba ficando um livro muito raso, muito superficial. E aí cheguei aqui num capítulo, que foi o capítulo que eu parei, que é A Natureza como Professora, em que ele fala da importância da natureza para a produção artística, a contemplação da natureza, testemunhar a formação de pássaros, numa linha que serpenteia pelo céu. Não é preciso entender a natureza para apreciá-la. Nunca faltam fascínio e inspiração ao ar livre. Aprofundar a conexão com a natureza servirá ao nosso espírito, e o que serve ao nosso espírito serve invariavelmente à produção artística. Quanto mais perto chegarmos do mundo natural, mais cedo começaremos a notar que não estamos separados dele. Então, essa noção de que a natureza tem muito a nos ensinar e que a proximidade com a natureza alimenta o nosso espírito e isso é um motor para a produção artística, né? Para a criatividade, que é o que o livro trata.
Eu achei absolutamente genérico essa visão da natureza e esse pensamento em relação à natureza. E aí compartilhei até no meu Instagram que eu não tinha gostado desse capítulo em particular. E aí fui atrás do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o primeiro livro dessa coletâneazinha do Ailton Krenak com a Companhia das Letras, que na verdade são 4, né? Tem esse, tem o A Vida Não é Útil, que é o que eu quero falar hoje aqui, que é o título desse episódio. Tem o Amanhã Não Está à Venda e o Futuro Ancestral. E aí, nesse livro aqui, o Ailton Krenak fala, tem uma passagem que ele fala, que é a coisa mais linda do mundo. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Vatu, ou Watu, nosso avô, é uma pessoa, não é um recurso, como dizem os economistas. Isso é a coisa mais linda do mundo. Tem um outro trecho maravilhoso também. Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita, tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome: Tacucrac, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo, não estou para conversar hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Assim como aquela senhora, que é uma outra senhora que ele cita aqui no livro antes, conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com as montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas das regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afeto, que faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festa para essas montanhas. Dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. É a coisa mais linda do mundo, né? E aí, quando eu li esse livro, esse capítulo tão superficial dessa relação com a natureza, e eu me lembrei desse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu fui atrás, porque eu falei, cara, não é na natureza como professora, como é o título desse livro, que eu acredito. Eu acredito nisso aqui. A natureza como familiar. O Rio Doce é o nosso avô. É nisso que eu acredito. Eu não sou uma pessoa indígena, mas eu sou uma pessoa do candomblé. E as religiões afro-brasileiras, ou de religião de matriz africana, né? Elas têm uma profunda relação também com a natureza, porque os orixás têm as suas representações na natureza. Os seus elementos da natureza, as suas forças da natureza. Então a gente fala, né, que a floresta é a morada, é a casa, é a representação física de Oxóssi. O mar, né, a água salgada, né, aqui no Brasil é Iemanjá. A cachoeira é Oxum, a pedreira é Xangô. A gente tem uma relação também muito próxima e muito íntima com os elementos da natureza. E essa interpretação do que a natureza, do que os animais também estão nos dizendo. Quais são esses sinais, quais são essas mensagens, né? Então, uma chuva com raio, um mar revolto, uma tromba d'água numa cachoeira, ou uma borboleta que entra na sua casa, um outro inseto que aparece, um animal que aparece e tem essa representação nos orixás. Tudo isso são sinais que a gente está o tempo todo recebendo e interpretando, que tem a ver com uma relação muito íntima com a natureza, de simbiose, de familiaridade, e não só da natureza como professora. Não é uma relação hierárquica. Não é uma relação contemplativa com a natureza. E aí eu compartilhei esses pensamentos, né, sobre essa relação superficial ali com a natureza. E aí até uma seguidora, eu vou até pegar aqui, ó, quem foi. Foi a Bruna Silva, se eu não me engano. Ela mandou para mim assim: essa ideia de contemplar a natureza como algo exterior, nós e a natureza, já é super ocidentalizada. Pensar nela como um recurso, mas pensar também, nesse caso do livro, para alimentar a criatividade, mesmo que seja contemplativo, parte de uma lógica predatória. Pensamento excepcional. Porque até
essa hierarquia, né, entre você... A natureza é a sua professora e o seu papel é contemplar a natureza, isso não te coloca em simbiose com essa natureza. Isso não te coloca nesse lugar de familiaridade. Isso te coloca no lugar de contemplação. E quando você contempla, você pode estar dentro de um jardim botânico, no meio de uma cidade cheia de prédio, e é essa relação com a natureza suficiente? Você tem uma varanda, a relação suficiente com a natureza, você tem um quintal com gramado numa mega metrópole, isso é uma relação simbiótica com a natureza? Isso é uma relação familiar com a natureza? Não. A gente deveria estar buscando uma relação com a natureza que parte só do viés da contemplação? Você ter um belo jardim artificial para você olhar? Planta artificial te traz um visual, uma contemplação. Isso é relação com a natureza? Não, né? Dentro dessa ótica da contemplação, quero fazer meu paralelo. Fui ler o Krenak, no dia seguinte falei, vou ler A Vida Não É Útil. Já tinha folheado ele várias vezes, mas falei, não, agora eu vou pegar para ler, porque eu tô no embalo aqui. Novo Imortal, da Academia Brasileira de Letras, eu fui na posse, foi a coisa mais linda, então vou ler, sentar e ler. Sentei e li. O A Vida Não É Útil são reflexões que ele fez durante a pandemia, dessa suspensão, desse isolamento provocado pela pandemia. Viralizou até esse trecho em que Ailton Krenak fala o seguinte: o pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tantos outros que agora precisam escravizar a si mesmos. E aí ele fala, ao longo desse livro, dessa visão utilitarista da vida. Outro trecho em que ele fala isso. A vida é fruição, é uma dança. Só que é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Nós somos o tempo inteiro cobrados a fazer coisas úteis. Pegando só trechos, tá? Frases que eu sublinhei. Michel Foucault tem uma obra fundamental, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. E aí essas frases me acenderam, né, para essa discussão dessa mentalidade utilitarista. Como absolutamente tudo que a gente faz tem que servir a algum propósito, tem que ser útil de alguma maneira, de preferência útil para o nosso trabalho, útil para a nossa, como um estudo, como uma evolução do nosso intelecto, tem que ter alguma utilidade. A gente despender nosso tempo para fazer coisas que sejam vistas como inúteis ou fúteis é um absurdo dentro dessa lógica utilitarista de sociedade que a gente vive. É uma perda de tempo. O lazer pelo lazer, o entretenimento pelo entretenimento, o ócio pelo ócio, é uma perda de tempo. E aí, desse livro, eu comecei a ler O Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell, que é um dos filósofos mais influentes do século XX. Ele nasceu em 1872, tá? Ele morreu em 1970. Esse ensaio, O Elogio ao Ócio, que é o que abre o livro, é de 1935. Você imagina, gente? É uma coisa inacreditável. São 15 ensaios, bem curtinhos, o livro é bem fininho, então, assim, cada um deve ter, 6, 7 páginas. E eu já li os 2 primeiros, e eu tô, assim, apaixonada. Eu quero voltar a citar esse livro aqui, eu quero fazer um episódio só sobre ócio, mas não é esse ainda. Esse é um episódio falando que, de fato, a gente vive uma mentalidade de vida absolutamente utilitarista. E no segundo capítulo desse livro, do Russell, o segundo capítulo chama O Conhecimento Inútil. E aí ele fala de onde é que vem essa nossa mentalidade de que todo conhecimento que a gente adquire tem que ter alguma utilidade. Tem que servir a esse utilitarismo dessa sociedade em que a gente vive. E aí ele fala que na Renascença, o instruir, o conhecimento fazia parte dessa alegria de viver, desse prazer, tanto quanto, por exemplo, beber, amar. E a principal causa desse momento da Renascença era o prazer mental. E aí, com o tempo, a partir da Revolução Francesa e pelo crescimento desse modelo industrial,
Nos últimos 150 anos, portanto, né, ele escreveu isso aqui, sabe Deus quando, já que ele morreu já tem 50 anos, mas desde o século XIX, ele fala que as pessoas passaram a questionar o valor desse conhecimento inútil, passando a acreditar cada dia mais que o único conhecimento digno de mérito é aquele que você pode aplicar em algum setor dessa vida econômica, né, da nossa sociedade. E aí ele fala que o conhecimento vai deixando de ser visto como um bem por si só, de algo que é bom e que você deveria adquirir só porque é conhecimento, e todo conhecimento é válido e é bom, e o conhecimento passa a ser um meio de você ter aptidões técnicas para realizar trabalho, basicamente, né? Para você ter uma vida que seja considerada por todos como uma vida útil, que você produz ali em nome de uma grande causa. Que esse conhecimento vai ser convertido, né, em aptidão para essa força de trabalho. E junto com esse aumento dessa sobrecarga de trabalho, que é uma outra coisa que ele critica, mas isso eu vou entrar no episódio do ócio, ele fala que não sobra tempo mental para a gente adquirir outros conhecimentos que sejam inúteis, que sejam só pelo prazer de aprender, que seja puramente para o seu lazer. E aí ele fala, para que o lazer sirva para a sua finalidade, é necessário que ele tenha prazer e interesse em assuntos que não sejam relacionados ao trabalho. Então, para que o lazer seja lazer de fato, não pode ter nada relacionado ao trabalho. Porque se tem algo relacionado ao trabalho, dentro do lazer, ele passa a ter essa função utilitária e deixa de ser lazer. Ele passa a entrar nessa lógica desse conhecimento que é útil, que precisa ser útil para alguma coisa, que não serve somente para o seu lazer, para o seu prazer. E aí, olha como essas duas coisas estão intimamente relacionadas, né? Como o Krenak fala desse utilitarismo da vida, de uma perspectiva de um homem, um intelectual, claro, mas que traz uma bagagem de uma pessoa indígena, de uma vivência indígena, que tem tudo a ver com essa ode, essa aclamação que o Bertrand Russell faz ao conhecimento inútil, ao conhecimento que não serve ao propósito do capitalismo, que não serve a um propósito do trabalho, que não serve ao propósito de refinar as suas habilidades para o trabalho. E o Russell é um cara nascido em 1872, no país de Gales, um filósofo, estudou matemática, filosofia, economia, ganhou o Nobel de Literatura. Tem nada a ver com a vivência do Ailton Krenak, que é um homem brasileiro. Bom, que é um homem indígena da etnia Krenak no território brasileiro, né? E como os dois têm uma visão absolutamente crítica dessa mentalidade de que tudo que a gente faz na vida tem que ser útil para alguma coisa. Tem que ter um propósito. E que o conhecimento inútil é extremamente importante e que a vida não deveria servir a um propósito de utilidade o tempo todo. E eu me identifiquei demais e quis trazer essa reflexão aqui para o Conselhos. Eu não sei se está muito cabeçudo, mas porque isso era uma coisa que sempre me incomodou. Talvez vocês se identifiquem com essa trajetória. Quando eu entrei na faculdade, um mundo, né, de assuntos se abriu, especialmente no meu caso relacionados a gênero, debates de gênero, feminismo, raça, essas interseccionalidades todas e tal. Então eu sentia que eu tinha 1 trilhão de coisas para estudar, que eu tinha que aprender tudo ao mesmo tempo. E aí, todo o tempo que eu tinha, eu queria aprender alguma coisa. Então, eu assistia só documentário, filme, série, documental. Eu só lia livro de não ficção. Porque, tipo assim, cara, eu não quero perder tempo. Eu preciso aprender, porque eu tô atrasada. Eu preciso aprender em tudo que eu estiver fazendo. Eu não me permitia nada que fosse um entretenimento, um lazer que fosse só para desligar, distrair. Tudo, de certa forma, eu transformava em estudo, em aprendizado, em trabalho, né? Em estudo formal, em algo que fosse servir para o meu trabalho, para o meu estudo acadêmico. E aí, o que aconteceu? Que eu já falei aqui no Conselhos, eu me vi, em determinado momento, sem hobby nenhum.
Não tinha hobby. Isabela, qual é seu hobby? Ah, não sei. Porque quando eu tô descansando, eu vejo documentário. Quando eu vou ler, eu leio não ficção. Tudo tem a ver com o meu trabalho, tudo tem a ver com uma produtividade, tudo tem a ver com essa mentalidade de tem que ser útil. Tem que ser útil para servir para o meu trabalho, tem que ser útil para servir com o meu estudo. E o que eu faço, como disse o Russell, que é o lazer, que para servir ao seu propósito de lazer não pode ter nada a ver com o trabalho. Eu não fazia nada. Depois que eu larguei meu emprego formal, que eu não queria, entendi que eu não queria trabalhar com aquilo, naquela estrutura, naquela quantidade de horas. Depois que eu tive filho, que eu repensei toda essa minha relação com o tempo, com o trabalho. E o trabalho foi ficando cada vez menos importante na minha vida e a qualidade de vida cada vez mais importante, eu entrei nessa neura de não tenho hobbies. E ingressei aí nessa cruzada de quero descobrir meus hobbies. E hoje eu tenho os meus hobbies que não servem a nenhum propósito em relação ao meu trabalho. E eu faço questão, gente, de não misturar as coisas. Então as pessoas dizem, me indicam um podcast. Eu só ouço podcast de entretenimento puro. Eu só vejo vídeo no YouTube de entretenimento puro. Eu não quero aprender nada. Eu quero só rir, me divertir e desopilar. Tem um podcast documental maravilhoso. Tem um podcast de notícia que é maravilhoso. Eu não ouço nenhum. Quem ouviu Medo e Delírio, em Brasília, um podcast sobre política, que é maravilhoso, já ouviu a minha vírgula no início do episódio, que tem uma vírgula que é: eu não ouço Medo e Delírio, sou eu. Porque eu fui falar um dia no Ângulo de Grilo que eu não ouvia Medo e Delírio, e eu não ouço, porque eu já trabalho com isso. Não faz parte do meu lazer ouvir Medo e Delírio. Se eu for ouvir Medo e Delírio, ou o assunto, ou o café da manhã, é horário de trabalho pra mim. Então, podcast, eu só ouço coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. É só pra desopilar. Os meus hobbies, que é pregar coisa na parede, que é pintar quarto do meu filho, que é invernizar móvel, que são essas coisas que eu gosto de fazer, eu nunca gravo, eu nunca posto, porque eu não quero que isso se transforme num conteúdo, porque se eu botar uma câmera, vira trabalho. Outro dia o Rafael falou, cara, você gosta tanto desses assuntos de moda, de se vestir, de combinar as coisas, é uma coisa que você se interessa tanto, por que você não posta, não grava isso? Eu falo, pô, amor, eu acho que isso eu quero guardar só pra mim. Porque se eu fizer disso um conteúdo, deixa de ser prazer, vira trabalho. Não quero que vire trabalho. Então, qual foi o meu exercício ao longo desses últimos anos de descobrir os meus hobbies, entender quais são os meus hobbies, e que bateram lindamente com esses 2 livros maravilhosos, que foi entender que tem uma grande parte da minha vida que não é útil, que não serve ao meu trabalho, que não está me agregando conhecimento para servir de aptidão técnica, qualificada, pauta, assunto para o meu trabalho. Não serve para ganhar dinheiro. Não serve para me titular de alguma coisa. Não serve para virar conteúdo. Serve apenas para o meu lazer e o meu prazer. Então, que coisa linda é olhar uma parte da minha vida hoje e dizer que tem uma parte grande da minha vida que não é útil, que não serve à lógica utilitarista dessa nossa sociedade, que não tem nenhum propósito objetivo de trabalho, de conhecimento, além do meu prazer, pura e simplesmente. Então, eu queria gravar esse episódio para lembrar a todos que a vida não deveria ser útil, né? Ainda é. Óbvio, a gente está o tempo todo subjugado numa lógica completamente utilitarista que tem a ver com o capitalismo, é muito mais impulsionada por essa mentalidade recente da hiperprodutividade, que é o trabalho enquanto eles dormem, né? Que você tem que estar o tempo todo produzindo, é hiperprodutividade o tempo todo, você tem que estar aprendendo ou ensinando ou transmitindo aquele conhecimento. Então, a gente, obviamente, está dentro dessa lógica, mas eu acho que a gente tem que resistir a ir nessa correnteza sem pensar. Então, não. Eu não vou abrir o Netflix e vou assistir um documentário. Eu não quero aprender nada. Agora eu quero desopilar. Eu quero apenas o conhecimento inútil.
que não servirá a nenhum propósito utilitarista, que servirá apenas ao meu prazer. Não, eu não vou ler um livro para aprender mais nada. Eu vou ler um livro para distrair a minha mente. Eu não vou seguir uma pessoa nas redes sociais para aprender mais uma coisa. Eu não quero aprender, eu quero entrar ali e relaxar o meu cérebro, alimentar apenas o meu prazer. E isso tem a ver, pegando ali o em suspenso que eu deixei da lógica contemplativa da natureza, é que a natureza não tem que ser útil para a nossa contemplação. A utilidade na natureza não é ser um belo jardim para o ser humano, uma bela vista, uma bela noção de contato com a natureza. A natureza também não pode servir a uma lógica utilitarista. Ou a gente se entende como parte, simbioticamente, o mesmo organismo, ou a gente vai continuar colocando a natureza dentro dessa lógica utilitarista. Gente, chega! Eu já falei demais, esse episódio ficou cabeçudo. Eu não sei nem se vai dar pra entender tudo que eu quis falar, mas é porque assim, eu tô tão empolgada com esse livro que eu tô lendo, eu falei, não, eu quero falar disso, porque eu acho que isso tem relação com tudo que aconteceu nesses últimos dias em relação a todos esses livros, mas eu quero voltar nesse livro em muito breve para falar sobre ócio, que é uma coisa muito importante. Se vocês tiverem casos, contos, fofocas, questões, perguntas sobre ócio, comentários sobre esse episódio, deixa aqui na caixinha de perguntas, me manda no conselhosquevocêpediu@gmail.com. Não esquece do link no descritivo desse episódio para você apadrinhar uma criança com ActionAid, apadrinhoje.org.br. Domingo que vem eu tô de volta. Beijo!